Muito boa noite, caros irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui reunidos, com muita alegria para o encontro, dos trabalhos da noite de hoje e rogando a Deus, nosso Pai Criador, que esteja conosco na noite de hoje, que o Mestre Jesus derrame muita paz, muita luz, energias de saúde, de equilíbrio e de harmonia. Então, na noite de hoje, vamos ter a nossa irmã Kátia Guerreiro, que vai falar, sobre a mensagem escolhida e nos trazer as reflexões necessárias, dessa mensagem. Mas antes, vamos fazer a nossa vibração pelo nosso planeta, pedindo a todos que fechem os olhos, procure acalmar a mente, deixar a agitação e a correria do dia, lá fora, da nossa tela mental, para que nós possamos sintonizar e receber essas energias do bem que a equipe espiritual tão amorosamente nos traz, nos envolvendo nas tarefas, do trabalho. Então, vamos tentar desacelerar os pensamentos, procurar relaxar o corpo e vibrar amor, vibrar luz, energia positiva, para que o nosso planeta possa ser envolvido em energias de paz, que o Mestre Jesus, governador do planeta Terra, tenha misericórdia. Cada dia mais, o planeta Terra está precisando de misericórdia, desse olhar amoroso do Mestre, e que Deus tenha piedade dessa humanidade tão adoecida. Então vamos pedir a Deus que não desista de nós, que Ele não desista. Sabemos que é um Pai de infinita bondade e de infinita amorosidade, mas às vezes é desanimador ver os rumos que a sociedade humana está escolhendo seguir. Mas vamos fazer parte da corrente do bem, que muitas vezes o bem não é divulgado, o bem é tímido, e o bem não dá, digamos assim, ibope, nas mídias, mas o bem está sendo feito. Muita gente fazendo bem, muitas pessoas do bem, doando amor ao próximo, amor ao planeta. Mas infelizmente isso não dá destaque. Mas vamos fazer a nossa parte, orando, vibrando, fazendo o nosso melhor, doando a nossa energia de amor, para que juntos possamos fazer os elos dessa corrente, essa corrente de luz, essa corrente de energia positiva que envolve todos os pontos do planeta, onde as pessoas se reúnem com o objetivo de orar e pedir pela melhoria da vibração do planeta Terra. Vamos pedir também que Jesus, esse ser de infinita bondade, possa iluminar a mente dos dirigentes dos países que estão em guerra, em conflito, que possa ter instrumentos para tocar no coração desses dirigentes, pois o planeta precisa evoluir. E infelizmente os homens ainda estão em busca do material, em busca
busca do poder, que sabemos que nada disso nós levamos quando partimos para a pátria espiritual, a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Então, vamos orar, rogando do fundo dos nossos corações pela paz dos lugares em conflito, pela paz também dos conflitos internos, que muitas vezes são silenciosos e estão ao nosso lado. Pessoas sofrendo de profunda tristeza, de depressão, de melancolia. Então esses conflitos também, que não são externos, mas são muitos, né? Então vamos pedir também por essas pessoas que estão nessas guerras internas, que Jesus possa ter misericórdia de todos nós. Então, com essa vibração de amor e de carinho, nós vamos começar os trabalhos da noite de hoje, rogando a todos os irmãos da equipe espiritual que estão junto conosco, trabalhando, se dedicando, se empenhando para que o bem prevaleça. Então vamos pedir que nesse momento eles possam estar conosco e envolver a nossa irmã Cádia Guerreiro, que vai falar na noite de hoje. Que ela possa ser intuída, envolvida também em muita luz. E com você, Cátia, a palavra. Boa noite a todos e todas, muito bem-vindos às nossas conversas das quartas-feiras. Durante o mês de agosto estamos trabalhando o Evangelho segundo o Espiritismo. Na noite de hoje vamos conversar sobre a parábola dos devedores e credores, que está no capítulo 10 do Evangelho. O texto está no capítulo 10 do Evangelho, né? O texto bíblico nos diz o seguinte, né? Que o reino dos céus, Jesus disse que o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que quis fazer contas aos seus servos, né? E começou a fazer as contas, foi-lhe apresentado um servo que lhe devia 10.000 talentos, era muito dinheiro na época. E esse servo não tinha como pagar. E aí o Senhor, como era natural naquela época, mandou prender ele, os filhos, a família inteira fossem vendidos, e seus bens, tudo quanto ele tinha fosse vendido para poder ressarcir a dívida para com ele. E aí o que é que acontece? Esse servo, certo, se prostrou aos pés desse senhor, né? E pedindo a ele: seja generoso, tenha piedade de mim, tenha paciência e tolerância que eu lhe pagarei toda essa dívida. Então o Senhor se compadeceu daquele servo, né? E perdoou a dívida. Ele não só deixou mais tempo, mas ele simplesmente perdoou a dívida. Aquele servo não tinha mais nenhuma dívida com ele. Mas acontece que aquele servo, saindo dali, encontrou um dos seus conservos que devia pouquíssimo dinheiro a ele, né? 100 dinheiros, que era uma bobagem, uma ninharia, né? E lançando mão dele, sufocava-o, né? Dizendo: paga-me o que me deves. Então, os seus companheiros ficaram indignados com isso, porque ele não perdoou sob hipótese nenhuma. O servo fez a mesma coisa que ele fez junto ao Senhor. Pediu, perdoa-me, eu te pagarei, tenha paciência. E ele nada. Mandou prender esse conservo que devia a ele apenas 100 dinheiros. E aí, os outros conservos foram lá conversar com o Senhor e contaram a ele a história, o que aconteceu. E o Senhor mandou chamar esse servo à sua frente e disse: servo malvado, perdoei-te toda a sua dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E aí o Senhor entregou esse servo aos algozes, atormentadores, para que ele pagasse tudo o que devia. E aí Jesus
termina dizendo que assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Isso está em Mateus capítulo 18, versículo 23 a 35. Né? Então, quais são as ideias principais dessa parábola dos devedores e credores, também conhecida como parábola dos credores incompassivos, né? Se refere a alguém que teve uma vultosa dívida perdoada, mas não soube perdoar quem lhe devia pouquinha coisa, né? Recebeu misericórdia e perdão em abundância, mas não se fez merecedor desses benefícios quando colocado em situação similar. Perdeu dessa forma a oportunidade de quitar suas dívidas de acordo com os preceitos indicados pela lei do amor e foi constrangido a pagá-las segundo as determinações da lei de causa e efeito em reencarnações de provas e expiações, né? Então, a misericórdia, gente, é o complemento da brandura, né? Portanto, aquele que não é misericordioso não tem condição de ser brando e pacífico, né? A misericórdia consiste, na verdade, no esquecimento e no perdão das ofensas. Lembrando a todos que hoje, pela psicologia espírita, é bem entendido o que é esquecimento das ofensas, né? O esquecimento das ofensas não é esquecer propriamente dito, é ressignificar, é não ter raiva, não ter rancor, desejo de vingança, satisfação com o que de mal acontece àqueles que nos prejudicou, né? Então, isso é que é o esquecimento das ofensas, né? Que é próprio das almas elevadas, aquelas almas que pairam acima dos golpes que possam ser desferidos, né, contra eles. E aquele que diz nunca perdoarei, esse, se não for condenado pelos homens, com certeza sê-lo-á por Deus. Então, com que direito alguém pode reclamar o perdão de suas próprias faltas se não perdoa dos outros, né? Então Jesus nos ensina nessa parábola que a misericórdia não deve ter limites, quando ele diz que perdoe ao seu irmão 70 vezes 7 vezes, como ele disse a Pedro, certo? Ele disse a Pedro isso, ou seja, perdoe indefinidamente, né? Então, em linhas gerais, essa parábola analisa o perdão e a compaixão, né? Todos nós estamos sobrecarregados de imensos débitos para com a providência divina, senão não estaríamos mais aqui no mundo de provas e expiações, né? Todos nós continuamente suplicamos ao Senhor o perdão, mas nem sempre somos capazes de perdoar do fundo do nosso coração as faltas que alguém comete contra nós, né? Então nós queremos, na verdade, que Deus nos perdoe e nos tolere, mas não queremos perdoar nem tolerar, né? Então, por meio dessa singela, mas expressiva parábola do Mestre, ele nos ensina que devemos cobrir com o manto do perdão e do amor os erros que são cometidos contra nós. Porque se assim não fizermos, compareceremos com os nossos erros descobertos na presença de Deus, o qual nos tratará exatamente como tivermos tratado os nossos irmãos, né? Então, essa parábola, ela vai fazer uma referência a uma prática antiga da antiguidade, né? As pessoas que não podiam pagar as dívidas tinham toda a sua família vendida, seus bens materiais, né? Tudo que possuíam eram transferidos para um novo proprietário ou vendidos. Inclusive, as pessoas se tornavam escravas, né? E aí, esse servo, certo? Que foi o devedor dessa citada parábola, né? Para o Senhor, ele, vendo-se ameaçado de ser vendido e mais mulher, filho e tal, ele pediu moratória, ou seja, um prazo para que ele pudesse satisfazer, né, a tão vultoso compromisso. E o rei compadeceu dele, e compadeceu-se dele. E o seu pedido, o Senhor foi até além, porque perdoou a sua dívida, né? Inúmeras vezes, o mestre faz referência ao perdão, destacando por valioso, indispensável, imperativo a evolução humana. Então, interpelado por Pedro, ele disse, perdoa 70 vezes 7 vezes, né?
que disse para Pedro o seguinte: não conte quantas vezes você tem que perdoar, simplesmente perdoe quantas vezes forem necessárias, né? Então, nós vamos verificar que o perdão concedido por aquele senhor, aquele servo devedor de alta quantia, provinha de uma alma elevada. O Senhor tinha uma alma elevada. Ele tinha um sentimento nobre de misericórdia, de tolerância, generosidade, né? Para ouvir e perceber a dificuldade daquele servo endividado. Isso são atributos comuns aos espíritos superiores, com benevolência incomparável, uma vez que tem por norma de conduta seguir este procedimento. Tudo que vós quereis que façam para você, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 12, né? É a regra de ouro do Espiritismo também, da doutrina cristã e do Espiritismo, né? Porque essa é a expressão mais completa da caridade. Ela vai resumir todos os deveres do homem para com seu próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro, gente, do que tomar como padrão o que devemos fazer aos outros, aquilo que nós desejamos que façam por nós, né? Então não temos direito de exigir dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que o que temos para com eles, não é verdade? Então a prática dessa máxima tende à destruição do egoísmo, construindo uma atmosfera de paz, de harmonia, né? E quando as pessoas adotarem para a regra de conduta e a base de todas as instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles possa reinar a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, né? Nem dissensões, mas somente haverá união, concórdia, benevolência mútua, né? Mas, saindo, porém, aquele servo, como diz a parábola, depois de ter sua dívida perdoada pelo seu senhor, o que acontece? Uma situação completamente diferente, né? Aquele devedor que teve a dívida perdoada vai se revelar uma pessoa mesquinha e implacável, pois mal havia obtido generoso atendimento, eis que encontrou o companheiro que lhe devia uma bagatela, 100 denários ou 100 dinheiros, né? E para reaver seu dinheiro, não titubeou em usar recursos violentos, né? Infelizmente, esta tem sido uma regra geral na conduta humana, pelo menos na maioria das pessoas, né? Há pessoas que estão sempre prontas para receber benefícios e defender os próprios interesses sempre, mas não procedem, porém, da mesma forma para com o próximo, né? Trata-se de um comportamento contraditório, considerando que somos carentes do perdão e da misericórdia de Deus e das pessoas que ofendemos. Não foi por acaso que Jesus incluiu na oração Pai Nosso a sentença: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós soubermos perdoar aqueles que nos tenham ofendido, ou assim como perdoamos aos nossos devedores, né? Então, que Jesus foi muito sábio, essa oração, que é a oração primordial há mais de 2000 anos na vida de todo cristão. Está bem claro a importância do perdão, né? E o conceito do perdão para o Espiritismo é exatamente ao conceito do Evangelho de Jesus, né? É concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa, né? Para que para o pecador se recomponha, para o criminoso se libere do mal e se erga redimido, né? Para uma ascensão luminosa. Quem perdoa, segundo a concepção espírita cristã, esquece simplesmente, e aí lembrando que esquecer não é bem exatamente esquecer, é o ressignificar a ofensa. Não conserva ressentimentos, é exatamente isso. Lembra daquela ofensa sem mágoas, sem desejo de vingança. Muitas vezes ajuda o próprio ofensor, muitas vezes sem que nem ele saiba, mas pode também lhe estender a mão diretamente, né? E não convém ao aprendiz sincero, sob pena de ultrajar a própria consciência,
adotar um perdão formal. O que é um perdão formal? Aquele perdão da boca para fora, aparente, hipócrita na realidade. Eu te perdoo, mas por dentro o meu coração está aqui, batendo de ressentimento, de ódio, de mágoa, desejo de vingança, né? Esse perdão formal não tem versão evangélica, né? Ele guarda rancor, alegra-se com o insucesso do adversário, nega amparo moral e material, se necessário for, né? Então, faltou a esse servo que possuía uma grande dívida e que foi atendido com misericórdia pelo seu Senhor, né? Ele não teve a misericórdia para agir com o seu conservo que lhe devia tão pouco dinheiro, né? Então, é regra da vida que quem age com misericórdia perdoa, e quem perdoa é perdoado, né? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Isso também está em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Então, o perdão vai se revestir de grande poder moral, porque se fundamenta na lei de amor e da caridade. Então, se pretendemos banir os males do mundo, vamos cultivar o amor que se compadece no serviço, que constrói para a felicidade de todos. Ninguém se engane. Na verdade, as horas são inflexíveis instrumentos da lei que distribui a cada um segundo as suas obras, né? E vamos mais para um pedacinho também da parábola. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, ou seja, aquele que teve misericórdia não soube ser misericordioso, né? Esse trecho vai se reportar à manifestação da lei de causa e efeito. Então, percebemos, em primeiro lugar, que a criatura endividada recebeu indulgência e um perdão, mas adquiriu novas dívidas, né? Em segundo lugar, o pagamento, que no início seria governado pela lei de amor, passou para a custódia do rigor da lei de ação e reação, simbolizada quando o Senhor diz: te entregarei aos algozes, aos atormentadores, até que me pague o último ceitil, né? Existe uma indignação do Senhor, né? Para que ele tomasse essa postura de encaminhar a justiça àquele seu servo que inicialmente ele tinha dado a misericórdia e perdoado a dívida, né? Então, esse tópico da narrativa evangélica, da parábola, ele revela claramente que há sempre um limite no pagamento das dívidas. Elas podem, algumas vezes, ser realmente muito vultosas, como no caso da parábola, mas, uma vez pago esse montante, o devedor fica com direito à quitação. Semelhantemente, o pagamento dos 10.000 talentos pode determinar longos períodos de sofrimento, muitas existências expiatórias, né? Então, a primeira alternativa relacionada ao pagamento da dívida está sempre vinculada à misericórdia divina, à lei de amor, pois é o resgate pelo amor simbolizado na prática da caridade, como ensina o apóstolo Pedro. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Isso está na carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8, né? E a segunda possibilidade é quando o amor é ignorado, não houve misericórdia, né? Então a dívida passa a ser administrada pela lei de causa e efeito, cujo pagamento ocorre não sem a manifesta misericórdia de Deus, sempre presente, mas vinculado aos ditames da justiça divina. Então fica evidente que os reajustes espirituais, quando governados pela lei do amor, são os preferidos, ainda que não sob o peso das renúncias, né? E nesse propósito, esclarece Emmanuel, né? Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente, né?
em se tratando da obra de Deus que se aperfeiçoa em todos os lugares. Emmanuel nos diz que o Pai estabeleceu a cooperação como o princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde, encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, só há um Pai, que é Deus, em uma grande família que se compõe de irmãos. Santifica os laços que Jesus promoveu a bem da tua alma e de todos os que te cercam. Observe em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca da tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensões, desentendimentos? Sim, mas usa a misericórdia que Jesus já contou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Essa é a mensagem de hoje. Que tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver, que vejamos o que nos cabe e vamos trabalhar o perdão incondicional das nossas ofensas recebidas. Muita paz para todos nós. Que assim seja. Obrigada, Catinha, pelas reflexões trazidas da mensagem da noite de hoje. E que nós possamos refletir bastante e ver no que precisamos fazer as verdadeiras mudanças. Então, que a palavra da noite de hoje possa nos tocar profundamente no nosso espírito e na nossa mente. Então, dando continuidade, vamos à segunda parte dos trabalhos da noite de hoje, que é o atendimento espiritual. Então, vou pedir que as pessoas que estão nos acompanhando possam agora, nesse momento, buscar um local bastante tranquilo, calmo, onde possa se acomodar o corpo físico e acomodar a mente também, com o silêncio, com a prece, para que nesse momento a energia que foi preparada previamente pela equipe espiritual para cada um de nós, que essa energia possa ser direcionada para o tratamento. E para isso precisamos estar em sintonia, em harmonia com a energia que foi preparada. Então vamos fechar os nossos olhos e, primeiro passo, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos vivos, de estarmos com saúde, mesmo que seja uma saúde relativa, mas estamos com uma saúde que nos permite fazer todas as nossas atividades. Então, isso é um motivo muito grande de agradecimento. E em seguida, vamos mentalizar, fechar os olhos e mentalizar a imagem do Mestre Jesus. Esse ser de luz, escolhido para ser o governante do planeta Terra, o espírito de maior luminosidade que já passou, que já pisou pelo solo aqui desse planeta. Que o Mestre Jesus possa nesse momento estar ao nosso lado, como bom e grande amigo que Ele é, caminhando ao nosso lado, e que nesse momento possamos sentir essa vibração de paz, sentir uma vibração de tranquilidade invadindo todo o nosso ser, invadindo o nosso corpo, a nossa tela mental,
onde vamos sentindo que a nossa mente vai ficando tranquila, calma e serena, que o nosso batimento cardíaco vai começando a ficar mais devagar, menos acelerado, e vamos sentindo a presença do Mestre Jesus nos envolvendo, o seu magnetismo espetacular, essa luz que irradia paz, que irradia serenidade, e que essa energia vai nos abraçando, vai nos envolvendo como um grande abraço, um abraço de amigo, aquele abraço onde nós sentimos amor, um abraço de um amigo que quer o nosso bem, que deseja o nosso melhor, e com o coração vibrando de alegria, ele nos acolhe, ele nos protege e ele nos dá a força que precisamos para seguir em frente, não desistir, não esmorecer na caminhada. É uma energia de muita luz, de muita paz. E nós vamos sentindo o nosso corpo relaxando, vamos sentindo os nossos braços, o nosso tronco, as nossas pernas relaxando. Vamos sentindo uma leveza que vai tomando conta de todos nós. E cada um, nesse momento, vai recebendo a energia necessária para o seu devido tratamento. As energias direcionadas para os pontos críticos que precisamos trabalhar. O Mestre Jesus, sempre amigo e afável, nunca desiste de nós. Então vamos também procurar fazer a nossa parte o melhor que pudermos, procurando amar o próximo, amar a nós mesmos, transmitir carinho, bondade por quem quer que cruze o nosso caminho. E só assim conseguiremos ter a paz de que tanto necessitamos. Porque quando estamos em paz, podemos doar. E ao contrário, quando não conseguimos estar bem, não podemos ajudar o próximo. Nesse momento, as energias do bem estão sendo derramadas sobre cada um de nós, possa se irradiar por todo o ambiente, envolvendo a todos os familiares e as pessoas que estão em volta de nós, não só a nossa casa, mas também os vizinhos, toda a vizinhança e a rua que nos envolve, que está em torno de nós. E assim, Senhor Jesus, te agradecemos por esse momento único de fraternidade, de união e de amor. Que o Senhor nos ampare, nos fortaleça, esteja sempre ao nosso lado, caminhando ao nosso lado, nos amparando sempre, fortalecendo o nosso anjo de guarda, os nossos amigos espirituais que tanto nos dão suporte e nos apoiam. Que eles também sejam envolvidos e fortalecidos para continuar esse trabalho de paz e de luz. Que o Senhor nos ampare e que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos ampare, nos acalme e nos dê uma semana de muita paz. Ó Lúcida,
constância nas horas de aflição. Vem encher de esperanças o nosso coração. Quando em torno de nós pressentires a falange das almas sem luz, não demores em vir socorrer-nos pelo amor do bendito Jesus. Vem surgir no horizonte, ó astro encantador, e sobre a nossa fronte derrama o teu fulgor. Quando em torno de nós pressentires a falange das almas sem luz, não demores em vir socorrer-nos pelo amor do bendito Jesus. Aclara os transviados, almas que sobre o pó cairão fatigados, ó estrela de Jacó. Quando em torno de nós pressentires a falange das almas sem luz, não demores em vir socorrer-nos pelo amor do bendito Jesus. A tua luz radiosa nos há de conduzir à estância gloriosa da vida no porvir. Quando em torno de nós pressentires a falange das almas sem luz, não demores em vir socorrer-nos pelo amor do bendito Jesus. Ali felizes seremos, e então cheios de amor, teu nome bendiremos aos pés do Redentor. Quando em torno de nós pressentires a falange das almas sem luz, não demores em vir socorrer-nos pelo amor do bendito Jesus.